água gelada, eu não sei como é que eu vou fazer. Vocês estão assustados, né? Adulto fazendo birra é ruim, gente. Agora, imagina criança, hein? Quando as crianças fazem birra, a gente não sabe o que fazer. Eu só estava fazendo uma birrinha com a Mirka, tá? Pra provocar. Agora a gente vai ver as crianças fazendo birra. Essa menininha meiguinha só quer ir pro zoológico. Mas quando o pai diz que não... A gente não vai hoje não, viu? Tá de noite já. Tá não. Chora não. Vamos. Mas essa birra foi de leve. Presta atenção nessa menina no balcão da loja. Por algum motivo ela se irrita e até se joga no chão. Em uma dessas quedas, até a bota cai do pé. E o que resta para a mãe? Ir embora, ao som dos gritos da filha. Que situação, né, gente? Quem já não passou por isso? A gente não sabe. Fica brava, fica com pena da mãe, né? Ou da gente mesmo quando é a mãe. O que fazer nesses episódios de birra? Nós vamos saber agora com a psicopedagoga Juliana Rosendo Vargas. Tudo bom, Juliana? Tudo bem, Regina? Já quero pedir desculpa, inclusive, para a Juliana e para a Mirka, que eu fiz birra aqui no início do programa, né? Mas para mostrar isso, quer dizer... É uma situação chata, as pessoas ficam constrangidas na maioria das vezes, mas eu quero saber primeiro assim, o que é considerado birra mesmo, né, na criança? Regina, então, a birra, ela é um processo natural da criança. Por quê? Normalmente a criança, ela ainda não sabe lidar com uma frustração, não sabe lidar com as suas emoções. Então ocorre a birra quando ela se confronta com uma frustração. Como os exemplos dados ali no VT. A criança quer algo, os pais não podem, não querem, por algum motivo, dar aquilo que a criança quer, e ela não sabe como lidar com aquela situação. Ela não tem a maturidade ainda para expressar o seu sentimento. Mas toda criança faz birra, olha lá, o pezinho batendo, que foi o que eu usei também, é dureza, né? Agora, toda criança faz, quer dizer, ou é um pouco da personalidade dela, ou na verdade a criação dos pais também tem a ver com isso? Na verdade, toda criança, ela faz alguma birra. Vai tentar, pelo menos. Sim, ela pode ser de intensidade menor ou maior, né? Como o caso ali, da criança em público que bate o pé, se atira no chão, e que não é tão raro assim a gente ver esse tipo de cena. Agora, o que normalmente eu indico e converso com os pais? Tenham calma, tranquilidade, porque no momento desses tem que haver um adulto, uma maturidade que consiga controlar a situação, né? A criança, ela está fora de si, não está conseguindo expressar, não está conseguindo conversar com os pais. Por isso tem que ter um adulto já maduro, que consiga conversar com a criança e ajudá-la a identificar a sensação que ela está sentindo. Eu acho que uma preocupação que a gente tem é justamente com o que os outros vão pensar. Porque se a gente xinga, a gente está sendo agressivo. Se a gente tem a maturidade, como tu falaste, e aí a gente age normalmente com calma, as pessoas dizem assim, olha lá, a mãe não faz nada. E aí? O problema é que o julgamento, ele sempre vai existir, né? Agradar a todos é uma coisa difícil. Eu acho que assim, quem é mãe, quem é pai, muito provável já tenha passado por uma situação como essa. Com certeza. Então tem que ter uma compreensão em relação àquela cena que está acontecendo. E eu oriento os pais sempre para que fiquem tranquilos, independente... Mas o que se diz para a criança nesse horário, nesse momento aí? Tu tem que primeiro abaixar, conversar olhando nos olhos da criança, procurar acalmá-la. Ela deve estar calma para que tu possa conversar com ela, porque senão ela não vai te entender. Acalma, abraça, primeiro que ela volte ao estado normal. E após isso, converse com ela, expresse
pergunte para ela o que ela está sentindo, mostre para ela que daquela forma como ela está tentando se comunicar, não será suficiente, Não vai funcionar. Não vai funcionar. Bom, e outra coisa, o problema não é só birra de pedir alguma coisa, mas assim, aquela birra que às vezes é impossível, porque é uma birra, por exemplo, eu não vou tomar banho. Gente, é uma coisa que... Não vou escovar os dentes, eu não quero dormir. Como é que a mãe vai atuar nessa forma? Sim. Os pais têm que sempre avaliar a situação. Por exemplo, escovar os dentes é necessário, porque senão pode vir a dar cárie, né? Então tem que explicar. Se é algo necessário, os pais têm que realmente levar a criança para que seja feita aquela atividade, aquela situação. Explica para a criança e leva. Deixa que ela faça isso no momento que ela esteja calma. Mas não pode, o que acontece que é um grande problema? A criança faz a birra, não quero escovar os dentes, e a mãe cede. O que a criança entendeu? Eu posso fazer a birra. Sempre que eu fizer isso, vai funcionar. Vai funcionar. Então tem que ser justamente o oposto. Deixa a criança acalmar, conversa com a criança, mostra a necessidade de se escovar os dentes e leva ela para que seja escovado. Se a birra não é controlada logo no início, né? Eu fiz aqui uma brincadeira no início, que adulto às vezes embirra também, né? Isso, no futuro, esse adulto pode ser um adulto birrento? Se daqui a pouco ninguém conseguiu controlar isso? Isso tem muito a ver com a inteligência emocional, né? Porque a birra está diretamente ligada com as emoções. Então, quando um adulto consegue identificar o seu sentimento de frustração por não ter vindo uma água gelada, e não precisa bater o pé, mas e sim conversar e saber se comunicar de uma outra forma para que seja eficiente, aí ela não precisa da birra, né? Porque a gente ouve muita gente dizer assim, o fulano, até pro marido, né, às vezes pra mulher, porque fulano é muito birrento. Então, quer dizer, tem essa expressão também pro adulto. Sim. O adulto pode ser, o que é isso? É ser teimoso daí? É um adulto teimoso, um adulto que, por exemplo, está numa fila de cinema e daqui a pouco alguém furou a fila. O que ele está sentindo? Ele está sentindo raiva. Bom, ele tem que identificar o sentimento dele, saber como ele vai conduzir com aquele sentimento. Tem gente que não tem essa inteligência emocional, daqui a pouco vai pegar, vai dar um soco, vai partir com uma agressão. E a gente sabe que acontece isso. No trânsito a gente tem muitos exemplos, né? Pois é, e a Fernanda Farias, que está me dirigindo hoje, falou uma coisa importante agora. Que ela falou, mimado e tal. Criança também, a gente diz isso, essa criança é mimada. Quer dizer, nem toda criança que na verdade tem uma situação de birra é mimada pelos pais. Normalmente as crianças que mais demonstram birra são as crianças que menos têm acesso a frustrações e são um pouco mais mimadas. Normalmente os pais acabam cedendo, porque eles não querem enfrentar aquela situação de dizer o não, de controlar a criança, porque sabem que por trás disso pode ser que venha uma birra, um choro, um grito, então eles preferem ceder. Só que isso acaba sendo um problema maior, mais adiante. Veio uma pergunta da Antonella de Pelotas. Fernanda, eu só não consegui entender exatamente a pergunta. Que tipo de limite dá a Antonella de Pelotas? Pergunta agora pra gente. Os limites são essenciais, né? A criança precisa saber que ela tem um espaço onde ela pode brincar, onde ela pode realizar as atividades dela e ela tem limites. Sempre, eu digo, muito amor, muito carinho tem que ser dado e muito limite. O limite é extremamente necessário, nós vivemos em sociedade. E a mãe não é amiga só, ela também é mãe, ela precisa dar limite. E a criança precisa desse papel. Ela é uma criança que está precisando de orientações. Então, de quem vem essas orientações? De um pai e de uma mãe, que precisam dizer o que é certo, o que é errado, onde ela pode, daqui a pouco ela está num local público, num restaurante, ela não pode botar um iPad ali e ouvir num som alto, porque tem outras pessoas no ambiente. Então, ela tem que saber até onde ela pode ir. Tá bom, te agradeço demais, viu, Juliana? Vi que o pessoal Obrigada, até fez Regina. pergunta, o pessoal gostando muito do assunto. Valeu mesmo.